Brasília, porque o Bruno Pinheiro tem mais informações para trazer para a gente sobre essa operação que aconteceu hoje pela manhã, e o presidente Jair Bolsonaro já está lá na sede da Polícia Federal prestando depoimento. Bruno, bom dia. Só para a gente atualizar então, ele ainda é aguardado, está na região do Partido Liberal, onde a sede de Valdemar Costa Neto, onde ele tem um escritório, inclusive reunido com seus advogados, e a expectativa é que chegue ainda aqui na sede da Polícia Federal. Algumas outras viaturas, melhor dizendo, que estavam em ação aqui durante essa operação, retornaram agora, e aí vem uma informação que eu atualizei sobre esse aparelho celular de Michele Bolsonaro que não foi recolhido. A informação é o seguinte: a ordem da operação era recolher o celular de Michele e também de Jair Bolsonaro. Só que durante essa operação, essa visita na residência, a ex-primeira-dama ofereceu a senha do aparelho celular. Então, com ela oferecendo a senha, eles rapidamente olharam o aparelho celular e olharam as informações e acharam que não seria necessário recolher o aparelho celular, somente o de Jair Bolsonaro. Então, para deixar claro que somente um aparelho acabou sendo recolhido, já que o de Michele, ele foi avaliado durante a operação na residência de Jair Bolsonaro hoje na parte da manhã. A gente continua acompanhando esta chegada que ainda não aconteceu e ele ainda será ouvido aqui na sede da Polícia Federal. Havia um outro depoimento em relação às joias, um assunto que é muito diferente, que ele é também investigado. Esse já está adiado. Esse não vai acontecer hoje, é somente envolvendo esta operação de quarta-feira, viu, Paulo? Perfeito. O Bruno, tem previsão de chegada aí do Bolsonaro, só para entender o horário? Ainda não tem, não foi confirmado, só que é esperado e que é necessário ele ser ouvido hoje, só que ele acabou se reunindo com seus advogados, já que eles estão informando, reafirmando, alegando que não acessaram os autos. Então, se eles não acessaram, se ele chegar aqui e não tiver nenhuma informação, ele vai ficar em silêncio. Então, a expectativa é acessar os autos, entender o que aconteceu e vir aqui e responder o que for necessário. Muito bem, tá aí o nosso Bruno Pinheiro atualizando um pouco pra gente sobre esse depoimento ou não, né, que acontecerá hoje, já que Bolsonaro nesse momento está reunido com a defesa para tentar, enfim, entender e criar algum tipo de discurso que seja condizente. Olha só, e parece que a movimentação, e principalmente líderes do PL ali, já começam a se movimentar para sair em defesa ali de Jair Bolsonaro. É o seguinte, olha só, o Altineu Cortez, que é um dos líderes também, o deputado federal, ele já saiu inclusive em defesa do próprio Bolsonaro, numa matéria agora pelo Metrópolis, acabou de sair. Se Bolsonaro diz que não se vacinou, não tem fraude, diz líder do PL. Jair Bolsonaro foi alvo de operação da PF que apura e aponta inserção de dados falsos da vacinação contra o Covid, a matéria da Débora Hanna Cardoso, do Metrópolis. O deputado federal Altineu Cortes, do PL, líder do Partido Liberal na Câmara, defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro das acusações de fraude no cartão de vacina e declarou que ex-mandatário já havia dito que não havia se vacinado para entrar nos Estados Unidos. Se ele, abre aspas, diz Altineu, disse que não se vacinou, não pode ter fraude no cartão de vacina dele, disse Altineu na sede do PL em Brasília nesta quarta-feira. Acabou de sair, então, ou seja, a liderança ali do PL já começou a se movimentar justamente ali para poder se manifestar e tentar sair em defesa ali do próprio Bolsonaro. Ou seja, então assim, ele já deixou isso muito claro, já obviamente que isso já era declarado, que ele não tinha se vacinado, né? Mas vamos ver, porque a gente precisa, o que é que eu acho que a gente precisa de próximos passos? A gente precisa que venha a público os documentos que mostram a adulteração ou não do cartão de vacina de Bolsonaro. A gente precisa que venha a público algum tipo de comprovação por parte das autoridades americanas sobre se em alguma das entradas nos Estados Unidos o Bolsonaro mostrou ou não algum tipo de cartão de vacina. São esse tipo de evidências concretas
concretas, de provas, de documentação que a gente precisa que venha a público com o desenrolar da apuração para poder ter elementos mais robustos. E um ponto que eu acho importante é o seguinte: vocês levantaram que a Polícia Federal é séria, mas pode ter alguma maçã podre na cesta e tal. É verdade. Pode ter, qualquer instituição está sujeita a ter alguém que desvia da sua norma, que tem um padrão de comportamento reprovável. Mas, para que uma operação da Polícia Federal se deflagre, não basta a vontade de um agente da Polícia Federal. Se trata de um conjunto institucional. A deflagração de uma operação passa pela instituição Polícia Federal. Não impossibilita que ocorram erros. O que a gente tem até o momento é que o Bolsonaro o tempo todo declarou publicamente que não tomou vacina. Você tem notícias dizendo que ele entrou nos Estados Unidos sem a necessidade da vacina. Ou seja, não me parece que existia qualquer tipo de necessidade de fraude. Outra coisa que me chamou a atenção, mano... Porque pegar uma viagem que ele fez para os Estados Unidos... Não dizer, é uma, tem várias notícias. Então, a gente precisa pegar todas as vezes que ele foi aos Estados Unidos. Foram muitas, mano. Exatamente, é isso que eu estou falando. Isso a apuração da polícia precisa fazer. Mas, gente, dizer, outro qual entrada ele apresentou, mano, só para completar, supostamente, o cartão de vacina. Vocês viram que a Michelle Bolsonaro apresentou o celular quando a PF foi, para que eles pudessem ver se tinha qualquer coisa. O Bolsonaro também foi muito solícito, entregou o celular, deu entrevista com a maior tranquilidade. Então, até o momento, eu só vi fumaça e não vi fogo, porque não me parece ter sentido nenhum essa operação e até o momento não vejo nada de concreto. Gente, volto a insistir. O debate aqui não é se o Bolsonaro se vacinou, deixou de vacinar. Sim, é sobre a investigação. Se fraudou, né, o cartão de vacina. O debate aqui é se os caras entraram no sistema e deram aquela change, aquela mudança, sabe? Aquela mudança de colocar ou não o item. E aí vamos pegar o registro do sistema. Tem que pegar o registro do sistema. Se foi autorizada a entrada dele nos Estados Unidos sem a necessidade do cartão de comprovação de vacinação, então não tem crime. Se ele foi autorizado a entrar no país, você tem comprovação disso. Mesmo ele dizendo publicamente que não tomou, ele foi autorizado como chefe de Estado a entrar nos Estados Unidos. Quem autorizou? Qual o crime? Tem que ver isso. De acordo com a matéria, o próprio Estados Unidos em uma viagem que teve o Conselho da ONU. Ele foi várias vezes aos Estados Unidos. Todas as vezes que ele foi, ele não escondeu, gente. É porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês podem estar falando assim, nossa, eu não estou defendendo ninguém. É porque para uma ariana que está vendo o Brasil pegando fogo, sabe, durante um programa inteiro, a gente ficar aqui igual papo de bêbado, igual o programa do Datena, repetindo a mesma notícia 1000 vezes o programa inteiro, com notícias, assim, muito mais sérias acontecendo, eu fico muito nervosa, eu fico aqui pra morrer, porque aí um vira e fala, o Altineu Cortes falou isso, claro, o Altineu é presidente do PL, sei lá o que ele é do PL, claro que o PL vai defender o Bolsonaro, e a gente não precisa de Altineu Cortes e nem de nenhum membro do PL, Valdemar Costa Neto, nem ninguém pra defender essa situação, é só buscar no passado, matéria da própria TV Globo, do próprio G1, pessoas que apoiam o Lula falando, Bolsonaro está nos Estados Unidos, Bolsonaro está comendo pizza na calçada, Bolsonaro se recusa a tomar vacina, Bolsonaro está no mundo inteiro viajando. Para que ficar a gente aqui agora? Não, mas tem que ver se tem laranja podre na polícia, tem que ver... Não é um agente da polícia que fez isso, não. A gente sabe, tem um mandatário nesse país. A gente sabe, esse país tem um mandatário. Acabou. Então a gente fica aqui, sabe, discutindo coisas. Eu acho o seguinte, se a justiça desse país, sabe, disse que Luiz Inácio Lula da Silva não deve nada para ninguém, que aquilo tudo foi um engano. Se a justiça desse país diz que Sérgio Cabral não deve nada para ninguém, que tudo foi um engano e que provavelmente vai se candidatar a governador do Rio de Janeiro, acabou. A gente não tem que falar mais de crime de ninguém. Não é assim, né, Antônia? Não é assim. E a justiça não fala nada disso. Os usos políticos que cada político faz, das mudanças, enfim, dos problemas que existem no sistema de justiça, não devem ser algo que nos leve a desacreditar das instituições, porque isso é uma coisa muito séria. Claro que há muitos erros na justiça, nas instituições como um todo, as instituições são compostas por seres humanos são falhos, não existe instituição perfeita. Isso dito, a gente não pode ficar desacreditando ainda mais as instituições sem ter indícios disso. Não então, é desacreditar as instituições, mano, é ser cético. O que nós precisamos ter muito claro, pessoal, é o seguinte: está acontecendo uma investigação.
Ponto. Hoje, nós somos acordados de que forma? Chegou um camburão na casa do Bolsonaro, confiscou o ex-presidente da República. Olha só, solta o barulho aí da sirene. Olha, é isso, olha o camburão. Abaixou lá, PF, tá lá na casa do cara. Entrou lá, confiscou absolutamente tudo, levou celular, vamos pra onde? Vamos pra PF. Bruno tá lá na porta esperando o cara chegar. E aí, o que vai ser? Qual que vai ser a história? O cara está sendo conduzido para lá. Qual que vai ser a história? Ele vai ser preso? Não vai ser preso? O que vai acontecer daqui para frente? Quais serão as medidas? A embaixada dos Estados Unidos vai ser acionada? Eles vão ter que dar uma satisfação? Como que o Bolsonaro entrou lá sem a vacina? Por que isso aconteceu? Será que existe uma manobra política aí? Será que falsificaram ou a falsificação da carteira dele? Será que realmente existe uma manobra aí por trás? Turma, deixa eu dar uma hora aqui. Nós estamos ao vivo na programação da Jovem Pan News nesta quarta-feira tensa em Brasília. São 11 horas e 29 minutos. Vamos continuar aqui justamente para entender todos esses pontos que o Felipe levanta e levanta bem. Muito bem. O que vai acontecer agora? O Bolsonaro está reunido lá com a equipe seus dele, advogados. certo? Então ele está lá com a turma tentando de alguma forma encaixar algum tipo de estratégia. Existem várias as opções. Ele pode ficar em silêncio durante o depoimento ou ele pode bater numa tecla que na entrevista de 10h50 que ele deu, inclusive, essa coletiva que a gente exibiu aqui, daqui a pouco a gente até pode exibir de novo, Mari, para contextualizar. Aliás, nós temos aí esse trecho, eu acho válido exibir de novo. Se você puder colocar para a gente, por favor, porque ele diz claramente o seguinte, que ele nunca viu o cartão de vacinação. E na hora que ele é questionado sobre qualquer tipo de adulteração desse cartão de vacinação, aí ele sai, entra no carro e vai embora. E ele reitera que não se vacinou, é o que eu sempre disse, ele segue essa estratégia. Mas eu volto a insistir, a discussão não está se ele se vacinou ou não. A investigação está sobre uma possível adulteração. Vamos dar uma olhada mais uma vez o que disse Bolsonaro hoje de manhã. Eu repito, não fui vacinado, decisão pessoal minha. Tá? Principalmente eu posso ler aí a bula da Pfizer. A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen, tá documentado. E a minha filha Laura, que eu respondo por atualmente 12 anos, também não tomou a vacina. Então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso, uma busca e apreensão, todo mundo é igual, né? Todo mundo, o cidadão é igual. Vai fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente para criar um fato, eu fico... Tem informação, Pavanato, por favor? Não, ainda não. Tá apurando, tá apurando. Tá checando, tá checando. Perfeito. Vocês entenderam, mano? É isso que o cara falou. Exato. A questão é, houve ou não fraude no cartão de vacina. Para isso, a gente vai precisar que venha a público, por exemplo, os registros do sistema do SUS. Houve ou não uma mudança no status de vacinação de Jair Bolsonaro no SUS? Se houve, quando foi? Se houve num determinado momento, depois disso, as viagens que ele fez aos Estados Unidos, ele apresentou um cartão de vacinação como se tivesse sido vacinado ou não? São essas as questões que precisam vir a público. Esse é um tema importante, que a gente precisa que seja apurado. Afinal de contas, a gente está falando também da imagem do Brasil diante do mundo. Um chefe de Estado, eventualmente, ter fraudado um cartão para entrar em outro país, meu Deus do céu. Qual é a imagem que isso passa para o mundo? Meu amor. O nosso país diante do mundo já está envergonhado, entendeu? O que é um pum para quem está todo cagado? Vamos falar assim? Gente. É complexo, né? Turma, vamos lá, vai, Pavanato, me traz mais informação aí. O que você está achando que falta esclarecer nessa história? Bom, eu acho que a gente precisa ter acesso aos autos do processo, a tudo aquilo que está sendo investigado, porque tudo que a gente tem é muito superficial, é aquilo que foi ventilado na imprensa. Você tem informações de um lado de que existe uma suspeita de uma possível fraude, aí você tem informação de que o Alexandre de Moraes pegou essa investigação, né? Ela está lá no inquérito das fake news. Então, nada está claro, Você acha notícias na internet, você diz que o Bolsonaro fraudou, mas ao tempo todo você acha notícias dele declarando publicamente que não tinha se vacinado e mesmo assim foi autorizado a entrar em outros países. Agora, notícias de portais oficiais, tá, gente? Dizendo que ele entrou nos Estados Unidos da América sem precisar do comprovante. Agora, a pergunta que fica é, qual seria
teria necessidade de fraudar um documento, sendo que ele foi autorizado a entrar sem a necessidade desse documento? Não parece fazer sentido. Mas aí eu volto ao ponto. Política. Ele foi várias vezes aos Estados Unidos. Pegar um caso, uma vez que ele foi, a gente precisa fazer uma apuração criteriosa de todas as viagens que ele fez e saber como foi que ele entrou. E aí é muito importante que as autoridades americanas colaborem com a investigação, se é que já não colaboraram. A gente não tem acesso ainda aos autos, não temos todas as informações completas. Mas o que a gente também sabe é que pessoas já foram presas em função disso, aparentemente ligadas à Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, pessoas do próprio entorno de confiança de Bolsonaro. E uma coisa importante para a gente colocar na roda também é, será que Bolsonaro vai jogar no fogo os seus aliados próximos que foram pegos na operação de hoje, ou ele vai tentar defender aqueles que fazem parte do seu entorno mais próximo? Essa é uma das questões. Eu acho também. Que o Bolsonaro não tem que defender ninguém que seja culpado. Ele tem que defender a verdade. Se alguém cometeu qualquer tipo de crime, que seja responsabilizado. Agora, querer associar ele sem nenhuma prova concreta a esse tipo de coisa, que é o que muita gente está fazendo, já estão colocando como se ele fosse culpado. E, ao mesmo tempo, as notícias indicam outro caminho. As notícias indicam outro sentido, indicam que ele não precisava dessa certificação para entrar no outro país pelo fato de ser um chefe de Estado. Sendo um chefe de Estado, ele tinha entrada autorizada. Então, me parece muita fumaça, me parece politização do caso, entendeu? Eu tenho total certeza que isso... Você está muito certo, hein? Eu tenho total certeza que isso é uma manobra política. Também acho. Uma daquelas mais tortas. Essa é uma afirmação séria. Vou receber aqui quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 11h35. Para vocês que chegaram agora, a gente está repercutindo aqui no Morning Show a operação de hoje da Polícia Federal na casa de Bolsonaro. Não, se fosse do outro lado... Dando a avaliação. Se fosse do outro lado, iam estar gritando que era golpe. Tá? Essa é a grande verdade. Mas de forma porque equivocada. é golpe, porque é golpe, porque é golpe. Agora, eu me coloco no meu lugar também, achando que eu posso gritar que é golpe também. Opa! Eu acho que copiar o erro do outro lado não faz sentido, Fê. Se o outro lado, diante de evidências de crime, de problemas, grita, meu Deus, é golpe, vou fechar os olhos, o meu líder é santo, imaculado, e todos os problemas são perseguição política, não é que se você acha isso errado, você não pode copiar a mesma postura. A gente precisa ter capacidade crítica de olhar para os fatos e já dizia, nessa vida nada se cria, tudo se copia. Eu acho estranho. Então, eu acho que é no mínimo estranho. Um dia o governo Lula sofre uma derrota, tenta aprovar um PL, fracassa miseravelmente na tentativa de calar a boca dos brasileiros, aí logo no outro dia seguinte acontece uma operação contra o Bolsonaro. É no mínimo estranho, gente. É no mínimo estranho. Aí você vê as notícias na imprensa dizendo que o Bolsonaro não é, porque o lance eu falei isso aqui ontem, o lance da PL, das fake news, já estava naufragando desde ontem. Essa história eles viram que não ia emplacar, porque o barulho, para não dar certo, era muito maior. Então, qual era a estratégia? Era derrubar realmente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, o maior impeditivo de se fazer oposição ao governo Lula chama-se Jair Bolsonaro. Concordo inteiramente. E enquanto a sociedade brasileira ficar nessa... Hoje, o maior aliado, pelo menos para mim, do PT, chama-se Jair Bolsonaro. Tá, tudo bem. Agora me fala uma coisa, Paulinho. Ok, tudo bem. Aí... Vejam a derrota que o governo Lula sofreu ontem na Câmara dos Deputados. E o que os caras conseguiram fazer? Inverter completamente a pauta e focar no Bolsonaro. E vou falar uma coisa para vocês. Duvido que prendam o Bolsonaro agora. O Lula vai tentar, de todas as formas, o governo, arrastar agora Bolsonaro você me fala uma até coisa. 2026. Agora você me fala... Agora eu quero ficar batendo se não fosse Jair Bolsonaro, você não tinha a base necessária de parlamentares para impedir que o PL avançasse. Agora, ok. Agora, elegeram nas costas do Bolsonaro. Você acha que o Congresso é de direita, Pavanato? A gente conseguiu barrar o projeto. De Deus. A gente conseguiu barrar o projeto. Não, o PL votou coeso. Não é porque a gente não barrou o projeto, a gente conseguiu ganhar tempo. A gente fez ele... Mas conseguiu porque agora me fala uma coisa. Ok, tudo bem, conseguiram. Ok, colocamos o monstro atrás das grades. Imagina, tá lá trancafiado, tá... E aí, o que vai acontecer? Mas quem falou que vão colocar? Não, eu só estou falando, ok. Então tá bom, tudo bem, colocaram. E aí? Não vão colocar, vocês não entenderam a estratégia dos caras. Não, mas você não está entendendo a minha linha de raciocínio. Ok, eles conseguiram. Ok, vai que coloque. Ok, tudo bem, aí foi lá, conseguiram. Ok, parabéns, não, anistia. Beleza, tá tudo certo. E aí, qual que vai ser depois?
O que eles querem depois disso? O ponto é que se a oposição fica se agarrando numa boia no Bolsonaro, essa boia vai naufragar e a oposição naufraga junto. Mas não tem que defender a verdade, é preciso construir. Não tem que defender a verdade. É preciso defender o que a gente quer para o país. O fundamental é ter uma agenda de futuro para o país. Ficar se apegando a uma figura, um líder, como se fosse um Messias, Salvador. Sem ele não existiria direita. Sem ele não existiria oposição. Agora querer desprezar a importância política de Jair Bolsonaro é ridículo.